A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por seu Observatório de Candidaturas Femininas, tem a honra de apresentar o webinar Financiamento Público e Tempo de TV para Candidaturas Negras, evento promovido pelo referido observatório, com apoio das Comissões de Cultura e Eventos, Igualdade Racial e da Mulher Advogada, todas da OAB São Paulo. Informamos que este evento faz jus ao Pacto de Desenvolvimento Sustentável estabelecido pela ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Cláudia Luna, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu quero dizer que é uma honra termos, na tarde de hoje, esse webinar Financiamento Público e Tempo de TV para Candidaturas Negras, com essas mulheres magníficas que são experts no assunto, na temática, e nessa tarde nós vamos abordar esse tema tão relevante para toda a sociedade e será um tema abordado de nós por nós, ou seja, pelas mulheres negras e para as mulheres negras, considerando que é importantíssima a representatividade de mulheres negras nesse espaço tradicionalmente machista, racista, excludente. Então, eu trago para vocês nessa tarde essa atividade promovida com a excelência do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB Seccional São Paulo, e eu quero começar apresentando esse Dream Team de mulheres maravilhosas que estarão conosco nessa tarde. Quero começar apresentando a nossa deputada estadual, Érica Malunguinho, que é a nossa representante, não é, na ALESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a maior Assembleia Legislativa do Brasil. Também contaremos com Larissa Santiago, que é formada em comunicação social e com especialização em publicidade, representante, não é, da iniciativa Enegrecer a Política, e Tainá Yared, que é da Coalizão Negra por Direitos, advogada, mestranda pela Universidade Federal do ABC, e a nossa querida Sheila Carvalho, que é também advogada e representante do Núcleo de Violência Institucional aqui da Comissão de Direitos Humanos e também considerada a pessoa mais influente da diáspora africana, não é? Declarada aí pela ONU, é a pessoa mais influente do mundo. Olha só um Dream Team de mulheres sensacionais para abordar esse tema, que é um tema extremamente importante para o dia de hoje. Então, eu quero começar esse webinar tendo aí a palavra e a participação da nossa querida deputada Érica Malunguinho. Deputada Érica, o que a senhora teria para dizer para nós, a senhora que está nos representando, representa a toda a sociedade, mas em especial a nós, mulheres negras, a senhora que está nesse espaço da política, a respeito dessa temática de hoje? Deputada, está sem som. Agora sim. Estão me ouvindo? Boa tarde a todas. É sempre uma honra participar dos eventos da OAB, ainda mais, né, numa temática como essa, e pensando que as conquistas que temos tido, né, para a garantia de espaço das mulheres negras na política, elas têm sido garantidas judicialmente. Isso não tem sido algo espontâneo, como deveria ser, né, com um processo de reparação histórica que nós sabemos muito bem que esse país nos deve. Então, é muito importante ter como parceira uma instituição como a OAB e advogados, e, enfim, a gente ter pessoas no campo do direito que estejam coerentes, né, e organizadas em relação a esse processo de reparação que também deve acontecer na política institucional. Um dos caminhos, né, para a garantia do acesso à política institucional para a garantia da elegibilidade
o tempo, é a campanha política, né? A legibilidade, né? A possibilidade de sermos eleitas está completamente relacionado à campanha política, em diversos aspectos da campanha política, que a gente pode dizer aqui. Então, a gente pode falar das campanhas que não são campanhas necessariamente, mas que fazem parte do nosso processo orgânico de luta, né? Do nosso estar no mundo, que já pressupõe que já pressupõe, sim, nossa negociação do pertencimento. Isso leva muitas de nós à luta política, né? E eu falo da política antes da institucionalidade. Então, a gente já vem, né, nessas trilhas, né, junto com os movimentos sociais, se articulando de diversas formas nas nossas áreas de atuação. E isso, para a questão da elegibilidade institucional, perpassa um outro tipo de campanha, né, que é a campanha eleitoral, que é a campanha específica eleitoral. E essa campanha, ela está submetida a espaços possíveis, né, espaços necessários em que possamos ter visibilidade, em que as pessoas eleitas possam ter visibilidade, para que as pessoas possam fazer suas escolhas. A gente sabe que nem tudo se define, né, a partir do horário eleitoral, e nem tudo se define em relação ao financiamento. A gente vê algumas variáveis, mas a gente não pode contar com essas variáveis. Por exemplo, eu sou uma variável. Eu tive um financiamento de campanha baixíssimo, né, de R$ 5.000, e um financiamento coletivo, né, via vaquinha, esses processos, que totalizou mais ou menos R$ 20.000, e consegui ter 55 mil votos. Isso né, um acontecimento. Foi extremamente importante entender que existe uma mobilização orgânica capaz de destruir a estrutura viciada do processo eleitoral brasileiro, mas não dá para contarmos sempre com essa condição, porque essa condição ela é inviabilizante. E aí por isso que esse tema se faz necessário. Se faz necessário pensar, né, no financiamento, e não só no financiamento da forma da forma como a gente teve até então, mas no financiamento de modo a reparar as desigualdades dentro dos processos eleitorais. Então, é fundamental que as mulheres negras recebam, sim, tenham, sim, uma cota de participação, mulheres trans tenham uma cota de participação, enfim, pessoas negras, mulheres negras, pessoas trans, com deficiência, indígenas. É fundamental, porque se a gente pressupõe a democracia, né, dentro de um processo que se diz democrático, é fundamental, e o fundamento básico, né, o conceito básico da democracia é que todos partam de um lugar igual, parecido, né, próximo, justo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não vou dizer iniciativa, mas a resposta do Tribunal Superior Eleitoral em relação a uma demanda histórica, a pressão dos movimentos sociais, sobretudo, né, das mulheres negras, das indígenas, das LGBTs, foi fundamental para que chegássemos neste ponto, que ainda precisa de ajustes, tal qual as cotas raciais quando foram efetivadas nas universidades e concursos públicos. O que eu quero dizer com esses ajustes? Precisa de comissão, sim. Precisa de comissão de análise sobre a condição étnica das pessoas. Isso é fundamental, porque, infelizmente, tenho até vergonha de falar disso. De verdade, eu tenho vergonha de falar disso. Mas temos que falar sobre essas fraudes, assim, porque é tão inimaginável, né, que alguém venha a se passar por uma pessoa negra para ter algum tipo de benefício, né, tentar garantir se valer de algum direito adquirido pela população negra. Então, assim, precisa de aperfeiçoamento, né, desse processo. Aí eu falo do financiamento público especificamente. A gente viu um aumento de candidaturas negras, e a gente sabe que esse aumento está relacionado também a um processo de autodeclaração que se modifica nesse processo. Então,
que gera outras análises de forma muito profunda sobre a construção racial do povo brasileiro. E acho que é isso. Assim, a gente é um passo importante, temos um passo importante aí nessa distribuição, mas ainda existem distopias e coisas a serem reparadas. Uma dessas coisas é a questão da comissão, e tem uma outra questão também, é que ainda com essa distribuição igualitária, a gente ainda assim percebeu que essa distribuição ela não foi equânime, né? Ela foi centralizada nas cabeças de chapa e pessoas mais aí representativas dos partidos, e uma outra parcela distribuída aí de forma, enfim, mais orientada à questão do financiamento equitativo, né? Levando em consideração o processo de reparação das mulheres negras, especificamente. Bom, acho que é isso. Para finalizar, como eu iniciei falando que o processo eleitoral e elegibilidade é um longo processo, né? Um longo processo mesmo, que é muito anterior à questão fisiológica no sentido partidário, né? Os partidos eles são organizações importantíssimas do processo democrático, mas os partidos eles são uma correspondência às demandas históricas e às lutas sociais, que são cruciais para, enfim, sustentar as bandeiras partidárias. Então, assim, falando desse processo que é anterior, que deságua nos partidos e que, consequentemente, deve se tornar possível num pleito, digo que tanto o financiamento público, como o tempo de televisão, como acesso absolutamente tudo que corresponde ao processo eleitoral, isso deve ser viabilizado e organizado de forma a reparar essa disparidade histórica. Só mais uma coisa que eu acho muito importante, a gente está falando no campo do visível, né? No campo do visível, do que a gente consegue dimensionar de um processo eleitoral. Mas há entrelinhas anteriores que estão dentro do próprio sistema político que nos prejudicam, que ainda assim nos prejudicam. Essa é uma tentativa, né? É uma possibilidade de reparação. Mas as entrelinhas, os processos, por exemplo, como eu presenciei nas últimas semanas na LESP, de distribuição de emendas parlamentares para os parlamentares que votassem a favor do projeto do governador, que era um projeto extremamente nefasto, que inclusive precarizava a vida das pessoas negras. Quem votasse nesse projeto, né, há inúmeras denúncias aí de que recebeu emenda parlamentar de 30 milhões. O que significa essas emendas? Quer dizer que deputado X e deputado Y acrescerá o seu capital político, né, por conta deste recurso que foi viabilizado via Estado, né, e que aí, como eu falei, que foge desse processo eleitoral, tal qual a gente conhece nesse processo institucional, e vai para as entrelinhas que também, né, são determinantes nesse processo. Então, assim, esse tema que estamos tratando hoje é super importante, mas ele é uma parte de um complexo sistema, né, viciado, e como nós sabemos e já dissertamos muito bem sobre isso, né, sobre o racismo que é estrutural e institucionalizado. Bom, simbora, sigamos. Quero pedir licença, não poderia ficar até o final, que eu estou indo, inclusive, agora para um outro compromisso dentro da LESP também. E bom, é isso. Tenho certeza que as falas serão maravilhosas. Conheço todas essas mulheres brilhantes. Quero agradecer e até logo menos. Deputada Érica Malunguinho, é sempre uma honra ouvi-la. A sua fala potente, sempre lúcida, sempre crítica, nos levando aí a grandes reflexões e também a pensar em novos paradigmas. Então, grata, imensamente grata por sua participação. Então, em nome do Observatório de Candidaturas Femininas, e também já deixando aqui um abraço da nossa secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral, doutora Maíra Réquia, que me incumbiu de transmitir um abraço carinhoso
a Vossa Excelência. Então, muito obrigada mais uma vez e esperamos sempre poder contar com a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço. E assim, para além de tudo isso, gente, não esqueçamos que os algoritmos somos nós. A mobilização é fundamental. Se eles têm os recursos deles, se o sistema ainda trapaceia, nós, seres vivas, pensantes e pulsantes, podemos sim dar um contragolpe Black Trans Paranauê nesse sistema e eleger mais das nossas para, enfim, caminhar uma democracia real, para uma democracia real. Axé. Axé, sempre. Muito obrigada, deputada Érica. Bem, aproveitando a fala da deputada Érica, em que ela disse que trata-se de um processo de reparação histórica, e pensando que esse processo de reparação histórica também seria para viabilizar e tornar possível o que se considera enquanto grave violação de direitos humanos, a ausência de mulheres, sobretudo as nossas ausências em condições desiguais nesse espaço da política. Pensando nisso, eu gostaria de ouvir a nossa querida Sheila de Carvalho. Ela que é especialista, que atua nesse universo de direitos humanos, que pudesse trazer as suas contribuições nesse sentido. Obrigada, Cláudia Luna. É um prazer estar aqui com você, pessoa ao qual nutro grande admiração, né? Agradeço muito aí o convite, em nome aí do Observatório de Candidaturas Femininas, das comissões que articularam esse grande momento, né? Da Maíra Richa, da Gabriela Araújo, da Évora Cardoso, que possibilitaram esse debate, e da Tainá Yared, que me fez o convite diretamente. Né? Muito prazer estar aqui com você, com a Juliana, com a Larissa, e com a deputada Érica, né, para realizarmos esse debate. E sim, quando a deputada Érica fala da questão de uma reparação, é isso, é uma política que chega, né, atrasada, né? São mais de 130 anos aí de um processo de abolição inconclusa, que medidas como essa de expandir a democracia participativa e plural no Brasil poderiam ter sido tomadas e não foram realizadas, né? E essa medida chega, mas não chega de uma forma fácil, né? Sabemos qual foi a batalha aí para criar uma política que possibilitasse maior participação de negros e negras na disputa eleitoral, né? E numa disputa eleitoral que eu reitero desde o início, de conceder o mínimo, né? A gente está falando de reserva de tempo de TV e de recursos do fundo de financiamento, do fundo partidário, né, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidaturas de negros e negras. A gente sabe que isso é o básico, é o mínimo de estrutura para que uma candidatura seja prospere, né, para que ela continue, para que ela tenha o mínimo de condições de participar da disputa, né? Então, o simples ato de participar da disputa, por muito tempo, foi negado à população negra, que é sempre importante reiterar, é a maior parte da população brasileira, né? Então, a medida aí, muito bem articulada pela deputada Benedita, né, que comprou essa batalha, né, junto com o movimento negro, pleiteando isso, a princípio, no Tribunal Superior Eleitoral, que até entendeu e se preocupou com a questão, mas disse, como muito a gente escuta quando discute políticas de ações afirmativas, ok, o que você está me trazendo é importante, porém não é a hora, que fez com que o movimento negro, né, mais uma vez tivesse que não é a hora, sim, né, e brigasse, pleiteasse essa disputa no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e aí conseguisse ministro Ricardo Lewandowski a aprovação de uma proposta que pudesse fazer, vocês estão me ouvindo? Porque apareceu aqui que
A internet tinha caído, obrigada. Que pudesse trazer o mínimo para essas condições estarem num espaço de disputa, né? E por que isso é importante hoje? Porque isso é relevante, né? Para a gente que trabalha com agenda, a gente está reafirmando o óbvio, né? A gente sabe aí a lacuna de participação, a lacuna de representatividade dentro dos espaços públicos que a gente tem em relação à população negra, né? Mas a gente tem dados aí dados inclusive formulados pelo TSE, né, que mostram essa lacuna do tamanho que a gente tem, né? Hoje o nosso Congresso Nacional, por exemplo, é representado, 62% deles são de homens brancos, né? Quando a gente faz uma leitura de gênero e raça em cima do Congresso Nacional, a gente vê que as mulheres negras representam apenas 2,5% do Congresso. E é importante reiterar, quando a gente fala de mulheres negras, a gente está falando do grupo socialmente demográfico mais representativo. Mulheres negras no Brasil são 27%. Então, como a gente consegue achar que é razoável que essas 27% de pessoas só sejam representadas em 2,5% do Congresso Nacional, ou seja, daquela casa legislativa que se propõe ser a casa do povo, a representação do povo, né? Então, a gente vê aí os impactos do racismo estrutural, como ele continua conduzindo, né, as formas das dinâmicas das relações aqui no Brasil, inclusive dentro da disputa desses espaços de tomada de decisão, que é o que se coloca hoje na disputa eleitoral de 2020, né? Essa vai ser a primeira eleição que a gente tem estabelecido uma política, né, que permita fazer com que essas candidaturas prosperem. É importante também a gente reiterar que a gente não acredita que essa medida ela vai alternar todo o jogo no âmbito das eleições de 2020. Foi uma medida tomada de última hora, uma medida que a gente não sabe a estrutura da sua aplicação, né, como ela vai ser exercida, e por isso é tão fundamental existirem projetos de monitoramento, né, projetos de avaliação que aprimorem essa política criada, né, porque independente de quais são os resultados que a gente vai ver desse processo eleitoral, a gente já presume que vão ter pessoas questionando, falando, olha, essa política não funciona, olha, tem pessoas que fraudaram a política, olha, acho que não é o ideal, vamos tentar reformular para outras coisas quando tiver o tempo. Todas essas opções, todas essas formas de proposituras vão surgir após o período das eleições, porque as medidas de ação, a política de ação afirmativa criada, ela não vai exigir resultados imediatos. Nenhuma política de ação afirmativa enseja resultados imediatos. É importante deixar isso claro. Por isso que uma das características das políticas de ações afirmativas é a temporalidade, ou seja, ela tem um tempo para ser exercida, né? E quando atingido ali o propósito, ela ser cessada. Todas as medidas de políticas de ações afirmativas, elas também são elas têm uma temporalidade, elas têm um prazo, né, de validade, que é até sustar a desigualdade a qual ela se propõe a alcançar. Então, a medida cautelar que foi garantida no âmbito do STF, na DPF 738, é de extrema importância. A gente sabe, né, que essa subrepresentação é um dos principais gargalos, uma das principais agendas de reivindicação do movimento negro, né? A isso trago aqui, né, à luz a participação que tivemos no âmbito da Coalizão Negra por Direitos, né? A parceria que a gente teve com Mulheres Negras Decidem, aqui representada pela Juliana, e com o Instituto Marielle Franco, com a Educafro, de tentar fazer uma plataforma de eleições antirracistas, ou seja, né, houve uma mobilização social para pressionar o TSE, para pressionar o Supremo Tribunal Federal, para que essas medidas fossem aprovadas. Essa plataforma, ela tem uma agenda muito estabelecida de propostas que podem ser adotadas por esses órgãos estatais, né, para tentar fazer com que essa política de ação afirmativa se vale e prospere em relação ao tempo, e há ainda uma influência que a gente vai precisar fazer no âmbito do Congresso Nacional para que eles deem tramitação para as propostas de lei que discutem esse tema no âmbito do Congresso e que estão paradas há muito tempo, propostas inclusive da própria deputada Benedita, que levou isso para o que judicializou a questão, não conseguindo fazer isso prosperar no âmbito legislativo, né? Porque, como a própria cara do legislativo
legislativo nos mostra, não é interesse desse legislativo se pluralizar, não é interesse desse legislativo se abrir, não é interesse desse legislativo ser mais representativo, porque se eles começassem a atuar para isso, eles perderiam um espaço histórico que eles têm desde a época das capitanias hereditárias, né? Então, a gente sabe que são as mesmas pessoas que estão tomando a decisão, né? E mais que isso, a gente está falando de questão de democracia, né? Para além da questão da ruptura com o racismo estrutural, para além da questão da ruptura das desigualdades sociais que a gente vive no país, a gente está falando de uma questão de democracia. E nisso eu trago o manifesto da Coalizão Negra por Direitos. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. E o racismo, ele se manifesta quando você não permite que essas pessoas disputam esses espaços eleitorais, que você não cria um mínimo de condições para que isso aconteça. E é importante dizer que isso são os mínimos de condições, porque a gente sabe quanto custa, né, de fato, na realidade, a eleição para os cargos que estamos colocando aqui, né? O custo dessas eleições vem de outras fontes de financiamento que nem passa pelo financiamento do fundo eleitoral, né? Que vem de empresários, que vem de banqueiros, né? Que vem de uma elite econômica do país, a qual a população negra também está excluída. Então, dificilmente essa política vai ser o que vai transformar totalmente a realidade, mas ela vai criar uma abertura para condições de disputas, né? E a partir disso a gente tem o trabalho nosso enquanto sociedade civil organizada, né? Enquanto pessoas preocupadas, pessoas investidas em transformar a realidade racista da nossa sociedade brasileira, de lutar para um monitoramento efetivo dessa política, de acompanhar, né? De verificar que o seu desenvolvimento e verificar os seus frutos. Né? E pensar outras formas também de tentar democratizar essa disputa eleitoral, né? Pensar outros canais que são responsáveis que são gargalos que a gente tem, obstáculos a mais dentro dessas disputas, né? E para que a gente consiga, de fato, um dia, um poder que seja de fato representativo da sociedade, que seja de fato democrático, que seja de fato plural e que tenha ali a diversidade dos seus quadros em equivalência ao que é a sociedade brasileira hoje. Né? São algumas considerações que eu trago aqui para o debate. Cláudia, muito prazer estar com vocês nessa tarde de Muito obrigada, Sheila de Carvalho. Você trouxe reflexões muito profundas e pensando um pouco em tudo que você falou, e você fala como democratizar esses acessos, como mudar, como essa representatividade se faz presente, que canais são esses de intervenção, de monitoramento. E aí, pensando nisso, eu lembro da Larissa Santiago com a iniciativa do Enegrecer a Política, onde, através do ativismo e da militância das blogueiras negras, Larissa e blogueiras negras conseguem, através dessa iniciativa do Enegrecer a Política, reunir o primeiro encontro nacional de candidaturas negras. Aí eu quero, Larissa, que você dialogue com a gente um pouco sobre isso, pensando um pouco nos algoritmos somos nós. Olha que interessante. A gente quer te ouvir. Seja muito bem-vinda, Larissa. É uma honra também poder contar com você. Obrigada. Vocês me ouvem direitinho? Perfeito. Boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite do Observatório, na pessoa de Évora, e dizer que é um prazer também estar junto aqui com a doutora Cláudia, com a doutora Yared, com a doutora Sheila, que são referências para mim quando o debate eleições, quando o debate política e mulheres negras. Eu trouxe uma pequena fala, e obviamente eu posso me adentrar um pouco mais sobre o processo do Enegrecer, que é um projeto, né, criado a partir de quase 8 organizações, dentre elas Blogueiras Negras, Observatório Feminista do Nordeste, Coletivo Maria Maria, Coletivo Lesbe Trans, Mulheres Negras Decidem, RENFA, que é o coletivo de mulheres antiproibicionistas e feministas, enfim, uma série de organizações e de coletivos da sociedade civil que se reuniram no final do ano passado para bancar esse que é um projeto coletivo que acredita que pessoas negras, que a população negra, que pessoas negras
precisam ser visibilizadas e podem ser empoderadas no sentido de alcançarem os objetivos eleitorais da divisão e do repartimento do poder. Então, a gente pode depois se dedicar um pouco mais nisso, mas eu queria falar um pouco do dinheiro, eu queria falar financeiramente, eu queria trazer um pouco da análise financeira. Então, fale do dinheiro, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer também e saudar a mesa em nome das blogueiras negras, né, e de todas as mulheres que ajudam a compor esse projeto, que é um projeto aí ao longo de 7 anos, dentro e fora da internet, né, que traz o legado das mulheres na comunicação, né? E esse legado tem nos levado a diferentes caminhos, e um dos caminhos é a atuação na política e na incidência dentro dos processos eleitorais. Então, além do Enegrecer, as blogueiras negras também compõem o projeto A Organização Me Representa, que pauta aí desde 2016 todos os processos eleitorais, desde os municipais aos presidenciais, a presença de pessoas, né, sexo-diversas, racialmente diversas, dentro da política institucional, né? Bom, o que eu queria trazer é um pouco de dados, acho que Sheila também foi bem feliz em falar aqui um pouco dos dados sobre mulheres negras e candidaturas, mas o que eu queria também atentar é essa questão da grana, né? Como Sheila bem trouxe, nós somos 28% da população. Apesar disso, somos apenas 3,2% das prefeitas eleitas, né? Em 2016. No último domingo, agora, no dia 25, uma matéria da Folha de São Paulo disse que apenas 0,8% dos candidatos a prefeitos e vereadores receberam recursos dos fundos públicos de campanha, apontando que 80% do valor total liberado até agora para esses candidatos, esses postulados, somente 1% foi para o total, né, de candidaturas. Então, 1% das candidaturas concentra 80% dos recursos dos fundos públicos partidários. Sobre esses tais fundos, eu queria destacar o fundo eleitoral. Em 2020, a gente tem um fundo eleitoral que totaliza 2 bilhões de reais, sendo que a maior parte desse valor vai para, primeiro, o Partido dos Trabalhadores, 201 milhões de reais, e, em segundo lugar, esse fundo eleitoral vai ser destinado ao Partido Socialista Cristão, o PSL, que tem 199 milhões de reais. Isso significa lembrar, o que também Sheila trouxe, que a divisão dos fundos públicos de campanha, tanto o fundo eleitoral quanto o fundo partidário, eles se dão a partir de diferentes critérios, sendo um deles o número de representantes eleitos nas câmaras de deputados e no Senado Federal, ou seja, mesmo nas eleições para vereadores, a gente tem uma divisão que leva em consideração a presença a presença majoritária desses candidatos nas casas federativas. Um outro critério da divisão da grana diz respeito à divisão igualitária de 2% dos recursos do fundo eleitoral para todos os partidos. Então, imagino que é 2% de 2 bilhões de reais para cada partido. Existem, então, outras regras dos fundos eleitorais e partidários, mas eu queria destacar que nos interessa, que também foi que Sheila trouxe aqui na sua fala, que é da divisão do uso proporcional para candidaturas negras. Quer dizer, essa é uma decisão que, na prática, equivale a dizer que se 40% dos candidatos num partido são negros, logo 40% dos recursos desses fundos devem ir para candidaturas negras. Então, imagine que a gente está falando de uma cifra de bilhões de reais ou de milhões de reais sendo disputados aí internamente por partidos dos quais a gente conhece bem as composições das direções, né, das comissões eleitorais e etc. Bom, de acordo com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e da Agência de Igualdade de Gênero da ONU Mulheres, né, o Brasil está em 9º lugar entre os países que mais apresentam obstáculos para os direitos políticos das mulheres. Né? Avalie, então, se a gente falar das dificuldades materiais de acesso e do usufruto de recursos, no caso de mulheres negras, dentro de candidaturas para pleitos eleitorais. Né? E aí, justamente por conta desse difícil acesso, por conta também das violências políticas que acometem mais as mulheres negras que são candidatas, aí vide exemplo do assassinato da companheira Marielle Franco, que a gente precisa e quer reivindicar alguns pontos. Né? E aí, também já o que Sheila trazia aqui, a companheira Érica Maluguinho também falava no seu discurso, quer dizer, existe uma responsabilidade, a gente precisa focar na responsabilidade dos partidos políticos
para o cumprimento da decisão sobre o financiamento e sobre o uso proporcional para candidaturas, ou seja, os partidos políticos precisam se especializar e ficar de olho nos possíveis e principais, né, e possíveis boicotes a essas candidaturas, sejam elas de homens ou mulheres negras. A gente também precisa ficar atento à fiscalização por parte dos órgãos competentes, quer dizer, a gente precisa pressionar os tribunais regionais e os tribunais superiores eleitorais, a gente precisa estar junto dos ministérios públicos e das procuradorias gerais eleitoral, além de fazer esse debate aqui que a gente já está fazendo, né, puxando para a responsabilidade tanto os movimentos da sociedade civil organizada, quanto das categorias de advogados, das mulheres que estão organizadas dentro das comissões e dos órgãos de fiscalização e das entidades organizadas. Então, acho que era isso que eu queria trazer um pouco, os números, né, do que a gente está falando especificamente, das cifras que a gente está falando, e dizer que a nossa incidência política, desde a sociedade civil até os órgãos competentes, até os partidos políticos, servirá para que isso seja cumprido e para que as mulheres negras e as candidaturas de pessoas negras tenham pleno acesso a esses recursos materiais, porque só eles é que fazem com que a gente tenha condições viáveis e possíveis de sermos eleitas, né? Para além do que o que tanto Érica Malunguinho quanto Sheila aqui já trouxeram, que é essa articulação a partir da nossa organização como sociedade civil. Muito obrigada. Excelentes contribuições, Larissa, magnífico, né? E pensando nessa partilha tão essencial que você trouxe, uma das pessoas que estão na nossa audiência, que é a Hannah Raffalo, né, a Hannah Marucci, ela diz que ela também compartilha alguns dados. Ela diz que das 100 candidaturas que mais se autofinanciaram, ou seja, que mais usaram recursos próprios, apenas 10 são mulheres e apenas uma é negra. Então, vejam, olha o quanto essa desigualdade, que é atravessada pelo racismo estrutural e o machismo estruturais, também incide diretamente na participação nossa nesse espaço da política, a ponto de também refletir essa desigualdade no que diz respeito à repartição igualitária desses recursos, né? Então, Larissa, brilhantes exposições, muito obrigada. Queremos que você esteja mais conosco aqui em outras oportunidades também. Gratidão, excelente. E agora, pensando um pouco no que a Larissa a respeito de incidência política, no quanto é importante para que esses algoritmos que somos nós possamos ocupar esse espaço, né, esses espaços, eu queria ouvir a Tainá Yared, que é advogada, que também é membro uma das integrantes da Coalizão Negra por Direitos, e a Tainá foi essa advogada que também participou da elaboração da peça processual que encaminhou essa DPF ao STF, essa DPF que prevê o financiamento público e o tempo de propaganda para as candidaturas negras. Então, Tainá Yared, a gente quer ter a honra de te ouvir. Eu agradeço. Como é que foi isso? Agradeço a possibilidade de ver vocês, de ver as colegas queridas, principalmente Larissa, que faz muito tempo que eu não vejo, mas que é uma pessoa que eu tenho a felicidade e a possibilidade de troca e trabalho. A gente vem atuando, né, politicamente desde sempre para poder demarcar o território de possibilidade de acesso a direitos, de possibilidade do uso gradual e do uso equânime dos direitos e garantias fundamentais. E compreendendo isso, alguns dos movimentos negros resolveram se mobilizar para fazer frente e reivindicação jurídica relacionada a esses valores do fundo eleitoral. E aí surgiu inicialmente uma consulta que foi reiterada pela deputada federal Benedita da Silva, para que nós pudéssemos compreender a posição do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de dizer o que eles compreendiam como seguro e possível nessa dinâmica de distribuição do dinheiro do Fundo Especial Eleitoral e do tempo de rádio e TV. Nós, da Coalizão, integro o comitê jurídico, que é brilhantemente coordenado pela Sheila,
e nós resolvemos, a partir dessa solicitação de consulta da deputada Benedita, que foi assinada pelo doutor Irapuã e capitaneada pela Educafro, fazer uma solicitação de amigos, mas também não só na perspectiva de analisar a necessidade da gente se inserir na demanda política no sentido de garantir direitos, mas também do fato de a gente ter que demarcar o território ou abrir a possibilidade de demarcação num território da sociedade civil organizada de uma maneira diversa que o judiciário entende o que é ou não sociedade civil, para pleitear a possibilidade de acesso e de impugnação e também de participação dentro desse processo que é um processo de dinâmica e interesse público. Então, nós, enquanto coalizão, que são mais de 150 organizações, nos unimos para redigir esse pedido de amigos, explicando que somos um grupo, portanto, uma rede despersonificada juridicamente, mas que tem sua potência, sua força, suas dinâmicas de trabalho e há muito dentro do cenário político, e aproveitando esse espaço de luta para inserção no judiciário, para que nós pudéssemos também incidir no sentido de trazer à baila, de incluir naquela consulta ali pesquisas, aprofundamentos e teorias que vêm da população negra. A gente teve a possibilidade de incluir os relatórios do Me Representa, falar sobre discurso de ódio e explicar por que da necessidade da gente fazer a divisão correta desse valor do fundo, para além do básico do direito e das garantias fundamentais, do direito constitucional. A gente conseguiu incluir também as pesquisas que foram feitas pelo Movimento Mulheres Negras Decide, pelo Instituto Marielle. A gente conseguiu trazer dados relacionados também à produção e à contranarrativa epistemológica preta. E isso significou muito no sentido da gente demarcar esse território e conseguir conversar com os ministros no sentido deles compreenderem a necessidade de reobservar esse lugar do amicus nos processos, mas também de aprender e ressignificar o que é para o judiciário, organizações da sociedade civil e entidades, e, ao mesmo tempo, incluir essa narrativa que coloca para dentro das portas essas pessoas, esses olhares outros, essa nova forma de análise de dados que tem um olhar estruturalmente voltado para a questão racial. Isso foi um marco muito importante, porque muito embora o nosso Amigos não tenha sido aceito, ele não foi desencartado do processo justamente com uma narrativa de dentro do despacho que dizia que, pela necessidade de preservação da participação política e da sociedade civil, aqueles dados, aquela petição, aqueles processos e aquelas pesquisas deveriam continuar, deveriam permanecer existindo na consulta e servir de base para os votos, debates e também para as resoluções dos ministros. Isso foi um marco importante para nós, porque é um marco de protagonismo de nós, que entramos com essa demanda a partir da deputada Benedita, conseguimos manter a nossa existência a partir da contribuição por meio da figura do Amicus. E nós obtivemos um êxito parcial no TSE e obtivemos um êxito maior no STF, que demarcou efetivamente a possibilidade de uso desse valor agora já para as nossas eleições de 2020. No entanto, quando a gente vai analisar os dados, vai observar, e a gente continua fazendo esse trabalho importante, e aí eu vou falar muito do que a querida Juliana Marques, que é estatística do Movimento Mulheres Negras Decide, do qual eu também, felizmente, faço parte, pôde analisar a partir dos dados quantitativos das resoluções que tem a ver com grana, efetivamente, nesse cenário eleitoral. E aí a gente tem uma questão muito importante de compreender que a gente tem um bolo de dinheiro que é muito mal dividido para os elegíveis no país. Então, a gente vai ter no fundo eleitoral, no fundo especial, 822 bilhões aí de dinheiros que acabam sendo divididos de uma maneira muito díspare e contra a decisão que foi tomada pelo STF. Porque se a gente tem 822 milhões e 222 milhões são destinados a candidaturas femininas, sem o marco racial, a gente tem só 27% do repasse desse valor para mulheres.
e o correto é 30%, de acordo com a jurisprudência, de acordo com a decisão do Supremo. E a gente também tem o valor do acúmulo de despesas para o gênero masculino em contrapartida, no montante de 600.470.196 mil, que é uma disparidade muito grande, e aí é uma diferença muito evidente do quanto a gente tem de disposição entre homens e mulheres na disputa eleitoral, mesmo ainda observando que mesmo recebendo menos, a gente ainda vê uma análise esvaziada da necessidade de cumprimento da lei. E aí, se a gente observar esse repasse para a população negra, a gente percebe que desses 822 mil, só 822 milhões, só 324 milhões foram repassados para as pessoas negras. Então, desse bolo inteiro, só 43% do repasse foi para mulheres negras dentro da cota de gênero. Então, a gente tem mulheres recebendo 27%, que não tem isso. E desses 27%, a gente vai ter esse tantinho aqui para mulheres negras. Então, a gente vai ter compreender que a gente é o recorte do recorte do recorte aí da possibilidade de receber um valor que é o valor disponibilizado, organizado e regulamentado judicialmente para todas as pessoas. O total do fundo, o total dos valores, a gente vai ter aí 36% desse repasse para mulheres de modo geral. E o total desse valor aí, desse valor já pequeno, para mulheres negras, a gente vai ter dentro da cota de gênero uns 50%, que dá 15 milhões e tal, que é muito pouco, perto dos 600 milhões que os homens vão receber. Então, eu acredito que a gente precisa fazer uma análise completa, que é o que a gente se predispôs a fazer quando resolveu encampar essa consulta, quando se resolveu que a população negra, que as mulheres e os homens negros iam lutar para ter o protagonismo dessa narrativa, mas para que, para além do protagonismo e da visibilidade e do empoderamento, que são coisas que as pessoas estão começando a trabalhar agora, a gente pudesse também ter o efetivo acesso a esse montante. E a gente ainda está caminhando para possibilidade desse efetivo afeto, desse efetivo acesso, no sentido de compreender que nós ainda estamos tendo menos acesso do que deveríamos ter. Esses dados foram coletados e analisados pela Juliana Marques, que é a estatística do Mulheres Negras Decide, que é uma das coordenadoras, mas ele também está disponível numa iniciativa muito importante do Tribunal Superior Eleitoral de ser o máximo transparente possível. Então, isso passa por muitas coisas, que vai desde a gente compreender a importância do nosso lugar, de ainda compreendendo que as ferramentas dos senhores não desmantelarão a Casa Grande, saber que essas são as ferramentas que nós nos dispomos a utilizar agora, porque são as que existem, mas que essas ferramentas precisam ser efetivamente úteis para que a gente consiga colocar um direito arduamente conseguido em prática. A gente ainda está no déficit, não significa que a gente perdeu a guerra, mas que a gente precisa continuar batalhando para fazer com que essa paridade e com que o judiciário decidiu seja efetivamente válido, e para que no futuro a gente tenha a oportunidade também de ter as organizações da sociedade civil que não são objetivamente ou formalmente regularizadas, vamos colocar assim, que não tem CNPJ, também possam ter voz e espaço dentro desses processos que têm a ver com a gente. Eu agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui, a possibilidade de aprendizado, a possibilidade de troca. É um prazer estar com vocês sempre. Muito obrigada, Tainá Yared, por essa exposição tão detalhada, que traz essa dimensão de números, de dados, que faz com que a gente possa entender o quanto essas desigualdades elas perpassam também
na divisão desses recursos, numa reprodução, numa reprise desse racismo estrutural que incide sobre as candidaturas negras, em especial as mulheres negras, porque se a gente for colocar essas candidaturas numa régua, novamente as mulheres negras serão aquelas que vão ficar na ponta e vão receber recursos ínfimos nessa distribuição aí desses fundos partidários, quando a gente fala de financiamento de campanha, né? Eu queria saber se a gente tem um tempinho para trazer algumas perguntas da nossa audiência aqui, tão qualificada, que está trazendo assim questionamentos muito interessantes para que vocês duas, que estão aqui conosco, até porque as nossas queridas deputada Érica Malonquinho e a nossa querida Sheila de Carvalho precisaram se ausentar por conta de outras agendas, se a gente consegue fazer aqui um diálogo sobre esses questionamentos. Tudo bem para vocês? Larissa Santiago e Tainá Yared, tudo bem? Então, ótimo. Então, vamos lá, né? Então, eu trago aqui um questionamento da Audrey Rodrigues, que ela diz o seguinte, que é sempre um prazer acompanhar os eventos, ela quer pontuar uma questão. Ela diz que, na sua singela opinião, ficou muito confuso para as bases o entendimento quanto à questão das cotas, no prazo tão curto para aplicação, entendo, salvo melhor juízo, um pouco atropelado, causando a necessidade de atividades de forma muito célere pelos partidos. Então, ela fala aqui na possibilidade, por exemplo, de atividades de capacitação para os partidos no que diz respeito a entender um pouco como o resultado dessa DPF possa ser aplicado na prática. É isso, Audrey? Não sei se transmiti sua pergunta de maneira correta. Então, queria que vocês pudessem conversar um pouco, dialogar um pouco sobre isso. Estejam à vontade aí para vocês, viu? Eu acho que eu posso começar rapidamente, e aí eu transfiro para a Yared, que tem mais propriedade também sobre o assunto, quando o assunto é cotas, especificamente, cotas, no caso das cotas de financiamento, né? Eu acho que trabalhando com o Enegrecer e com o Me Representa há algum tempo mais, a gente tem percebido que os partidos são, ao mesmo tempo, o ponto mais frágil e o ponto mais forte desses diferentes lugares onde a gente pode fazer incidência política, né? Então, quando a gente está tratando com as candidaturas, quando a gente está tratando com a sociedade civil, quando a gente está tratando com os órgãos competentes, como é o caso do TSE, dos tribunais regionais eleitorais, nos partidos políticos são, de fato, o lugar de mais fraqueza, digamos assim, e que ainda possuem estruturas muito engessadas em si. Então, quando a gente fala, por exemplo, em casos de violência política, onde as mulheres negras são as mais atingidas, os partidos políticos ainda não têm, dentro das suas estruturas, a capacidade de entender e de lidar com as violências políticas que são acometidas as mulheres negras. Bom, dito isso, tudo que parte de uma novidade também torna mais difícil o diálogo com os partidos políticos. E a gente tem entendido e percebido que, no caso de financiamento, né, dos financiamentos públicos e da reserva para as candidaturas negras, esse também é um caso muito específico, onde os partidos políticos ainda não sabem, de fato, como proceder. E aí a gente tem indícios, né? Um desses indícios, por exemplo, foi o aumento repentino na troca, né, na troca da autodeclaração de possíveis candidatos já cadastrados nos tribunais eleitorais. Então, esse indício, essa manobra mais ou menos que a gente pode desconfiar, isso pode trazer algumas consequências e algumas observações a partir da sociedade civil. Quer dizer, o que a gente está querendo dizer é que simplesmente não é que somente mais pessoas negras estão querendo participar do pleito, né? Mas também existe
aí uma visão de oportunidade desses partidos para querer abocanhar um pouco mais desses fundos públicos de campanha. Então, a gente precisa, de fato, né, e aí as candidaturas também precisam, de fato, incidir nas suas correntes eleitorais dentro das estruturas partidárias para que isso seja transparente, para que essa divisão e para que essa disputa de recursos intrapartidária ela seja transparente e ela seja justa. Então, Audrey, que está dizendo aqui que é um rapaz, então, o Audrey, nós compartilhamos a mesma ideia. A gente acha que, a gente tem certeza, não é precipitada a decisão, os movimentos negros, os movimentos de mulheres negras já reivindicavam e têm reivindicado cada vez mais a institucionalidade das cotas nos processos eleitorais, né? Existem aí projetos para cotas, inclusive parlamentares, para cadeiras de eleitos. Então, não é precipitado, mas a gente também entende que é preciso um letramento, não só dentro dos partidos políticos, mas também junto à sociedade civil organizada e dentro dos órgãos competentes que regularizam o pleito brasileiro. Acho que é isso. Excelente. E, Tainá, também aproveitando, tem uma pergunta da Hanna. Hanna, um abraço para você, muito obrigada por sua presença e sua participação também, né? Tainá, ela agradece pela sua exposição e pergunta se você acredita que os partidos sempre encontram brechas para descumprir as regras, eles podem acabar optando por colocar menos candidaturas negras, justamente para não ter que direcionar os recursos, uma vez que não há cotas destinadas às candidaturas negras. O que você pode dizer aí sobre isso? Vamos problematizar, Tainá. Como é que você vê esse cenário? Eu acho que a gente precisa ter vários olhares para a mesma situação no que se refere à participação de pessoas negras no cenário eleitoral. Por quê? Porque as narrativas relacionadas a nós acumulam valor cultural e, consequentemente, votos para determinadas pessoas, seja do lado positivo, seja do lado negativo. Então, se um elegível pratica um discurso de ódio racista, ele angaria votos com esse discurso. Assim como um partido que não necessariamente é inclusivo, é acolhedor e compreende as necessidades intrínsecas das pessoas negras, vai se valer de um discurso de diversidade, vamos colocar assim, porque eu acredito que uma coisa é diferente da outra, para validar e demarcar um território de que ele está fazendo algo importante para as pessoas negras. Então, a gente tem essas duas perspectivas para analisar qual é o interesse e o custo político da existência de corpos negros na estrutura partidária. Assim como é importante também compreender quais são os atravessamentos, não só desses elementos que tratam aí da participação, mas que também vão encher de valor narrativas que têm a ver com a subalternização de candidaturas negras dentro do espaço, do coletivo, do partido. Quer dizer, nós estamos aqui há muito tempo, por exemplo, e você chegou agora, como você não está construindo a estrutura. E eu digo isso muito de fora porque eu não faço parte de uma estrutura partidária e nunca fiz. Porque também tem isso, né? Para a gente fazer parte de uma estrutura partidária quando a gente faz parte do direito, é muito complicado, porque essas estruturas elas são compostas sim por pessoas do direito, mas quando essas pessoas vêm de universidades determinadas, que não necessariamente são universidades que as pessoas negras de classe baixa e tudo mais conseguem acessar. E aí a gente tem esse buraco também para compreender o porquê a gente não consegue construir esse lugar muitas das vezes e não participa do dito das regras do jogo por conta de não estar construindo esse espaço ou de estar construindo num lugar delimitado à população negra, que é o lugar da massa, né? Esse lugar do voto, esse lugar de fazer, mas não de pensar criticamente as regras do espaço e as regras daquela sociedade que é um partido. A gente também tem outra questão, que é entender que
houve muita resistência para que as regras de divisão igualitária do fundo partidário fossem aceitas agora em 2020. E há um motivo para isso, e há quem tenha estrutura para fazer isso, e não são as candidaturas negras, quem tem estrutura para fazer frente política dentro do judiciário, lobby e advocacy nessa pasta, com força e com recurso e com resistência e tudo mais, são as estruturas políticas e ou pessoas que fazem parte delas, decidindo e tudo mais. São os atores centrais, que em geral são pessoas que fazem parte do marco do privilégio, do pacto narcisístico da branquitude, que tem um perfil que a gente já conhece bem. Então, isso faz com que a gente tenha um buraco de uso dessa máquina. Então, é muito complicado dizer, sim, ajuda ou atrapalha, porque isso vai depender de como a narrativa para dentro do partido vai ser construída relacionada ao uso dos corpos negros, ao apoio a corpos negros e como essas resistências negras podem, devem e serão acolhidas para performar dentro desses organismos. Isso significa dizer que essas narrativas relacionadas também à discricionariedade dos partidos foram utilizadas para que isso não precisasse ser decidido no âmbito da consulta do TSE, porque o parecer da Procuradoria vem dizendo isso, que os partidos têm autonomia suficiente para distribuir o dinheiro da melhor maneira possível e como eles entenderem que for da melhor maneira. E se a gente for observar os dados, a gente entende que a melhor maneira de distribuir os valores relacionados ao Fundo Especial Eleitoral é distribuir para a maioria das pessoas brancas que são elegíveis nesse país. Porque se não é distribuído para pessoas negras e o partido tem autonomia, discricionariedade e expertise para fazer isso, e ele só distribui para pessoas não negras, isso tem um significado, isso é uma narrativa construída a partir de uma força motriz de poder, que significa que a gente não deve receber financiamento para que as nossas campanhas possam existir e fazer frente a outras campanhas com paridade. Acho que a gente precisa analisar isso para compreender com mais profundidade, se a gente pode dizer assim, esvaziado de um conceito mais crítico, se sim ou não essa autonomia dos partidos é importante, se não é, mas também olhar para os dados e olhar o até agora, quantas pessoas negras a gente vê nessas estruturas, quantos assessores negros a gente vê nos gabinetes, quantas deputadas federais, quantas senadoras negras, quantas prefeitas negras, nunca tivemos um presidente negro, uma presidenta negra. Tudo isso, a gente tem um problema, né? A gente nunca teve um presidente do Congresso Nacional negro, negra. A gente nunca teve uma líder de bancada negra, um negro no Congresso Nacional. A gente tem uma líder que é a Alessi Brandão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vou utilizá-la como exemplo porque é a que eu conheci, a maior da América Latina. A gente tem uma líder que é a Alessi Brandão, mas ela é líder talvez porque ela seja a única do partido dela eleita. Porque talvez ela não seria. Porque de grandes partidos a gente não tem uma mulher negra nesse lugar. E aí a gente consegue entender o impacto da falta de financiamento nessas pessoas que são eleitas, porque elas ficam esvaziadas de poder, esvaziadas da possibilidade de representar essas pessoas dentro do lugar que elas ocupam. Excelente, Tainá. Eu trago aqui um questionamento, uma inquietação do Rafael Xavier, que ele quer saber um pouco, pensando na questão das interseccionalidades, sobre a inclusão da mulher negra com deficiência nesse espaço da política e na sociedade. Quase lendário isso, né? Puxa, eu não tenho como responder isso, mas eu acho que a gente pode pensar a partir de um conceito que é construído pelo professor Adilson Moreira. Ele traz no livro dele, o que é discriminação,
uma teoria, um conceito construído a partir da observância da interseccionalidade. Mas ele diz que, para dentro da lógica do judiciário, por exemplo, e aí, portanto, do acesso à justiça, do acesso a instituições e a direitos, a gente pode compreender a existência de uma multidimensionalidade de opressões. Partindo de um pressuposto mais marxista, tem um professor que chama Lazarato, e ele tem um outro conceito que chama mônadas, que é um conceito intrínseco de junção de interesses. Mas aí a gente pode observar esse conceito para entender a junção de opressões e compreender que se para uma mulher negra, cis, hétero, normativa, como eu, por exemplo, é muito difícil existir no espaço, porque eu vou ter os atravessamentos do fato de eu ser retinta, de eu ser gorda e tal, e ser mãe, solo, e tudo mais, isso vai me trazer um decréscimo da existência passível de que os meus direitos não sejam respeitados. Para uma mulher nesse perfil descrito por você, vai fazer muito mais, porque ela já vai ter acessibilidade física tolhida, a dificuldade de interação por conta disso, o estigma aplicado ao olhar que a gente já conhece porque é negra, mas mais forte por conta da deficiência, a dificuldade de ter que lidar com gente que utiliza como piada, assim como faz racismo recreativo, expressões capacitistas como discurso e achando que aquilo está muito bonito, que é o que a gente costuma ver, infelizmente, ainda, e tudo mais, né? Eu acho que é muito ebó para tomar. Tem que ter muita paciência e muita disposição. Mas a gente vai ter que ter, né? A gente tem. Exato, exatamente. E aí agora vou trazer outra pergunta do Audrey Rodrigues. Realmente, Audrey, é muito importante, e aqui já fazendo uma retificação, nós termos homens discutindo e participando desses espaços também. Então, eu quero te parabenizar o Rafael e todos os homens que estão nessa construção conosco aqui, participando desse webinar. Então, trazendo outro questionamento do Audrey Rodrigues, ele diz o seguinte, que aproveitando o ensejo, o que trouxe mais dúvidas e que até a presente ocasião ele não viu um posicionamento oficial sobre isso o candidato ou a candidata que se declarar pardo deve ser considerado para a cota que vai ser destinatário desse financiamento de campanha destinado para pessoas negras? Bom, Audrey, essa sua preocupação, o movimento negro, os movimentos negros, já resolveram, acho que 3 séculos atrás, digamos assim. A gente tem discutido muito sobre a classificação identitária das pessoas negras no Brasil, né? Várias teorias, diferentes teóricos, diferentes estudiosos, intelectuais e pessoas intelectuais orgânicas, que a gente chama, né? As pessoas que trabalham nos movimentos da sociedade civil organizada. Então, graças à nossa incidência política dentro das políticas públicas nacionais, o IBGE hoje tem uma classificação que é a classificação que é aceita majoritariamente dentro das pesquisas, dentro do âmbito acadêmico, dentro da própria sociedade civil organizada, que é a classificação de negro. E a classificação de negro abarca dentro da sua classificação os pretos e pardos. Então, se uma pessoa se autodeclara parda, logo ela é uma pessoa negra. Se uma pessoa preta, né, uma pessoa se declara preta, ela logo está categorizada como pessoa negra. Então, a categoria negro no Brasil ela é uma categoria que abarca e engloba tanto pardos quanto pretos. Então, essa sua preocupação está resolvida. Nós já sabemos o que significa ser uma pessoa negra no Brasil. A dificuldade, de fato, está na fiscalização, como a gente já colocou aqui, várias de nós, em como fiscalizar essas políticas afirmativas a que são destinadas a diferentes âmbitos, sejam nas políticas afirmativas dentro da própria academia, como são o caso das cotas raciais para universidades públicas, seja no financiamento público de campanha com uso proporcional para candidaturas negras. A nossa dificuldade está na fiscalização e no entendimento de que as pessoas brancas precisam compreender que elas precisam continuar no cantinho delas quando a gente faz um avanço político, no caso das políticas afirmativas, né? Então, a gente tem que estar sempre de olho
e a fiscalização é uma das práticas, inclusive, pelas quais o movimento negro tem lutado. Então, essa classificação já está posta, pode ficar bem relaxado. Se nós temos aqui mais algum questionamento, eu não sei se a fala, não é? As reflexões que a Tainá trouxe a respeito dos recursos de candidatura contemplaram os questionamentos da Hannah. Hannah, contemplaram ou você quer que a gente fale sobre a pergunta que você trouxe? Né? Deixa eu ver aqui, ela ainda não falou, eu acho que tem uma nova mensagem, mais duas aqui. A Hannah diz que está ótimo, está tudo certo aqui. Bom, eu acho que a gente já falou aí bastante coisas. Agora, uma pergunta que eu queria, é uma pergunta minha. Vocês acham que essa eleição agora, já com a DPF em vigor, com essa decisão do STF, que regulamenta tempo de campanha, recurso de campanha para pessoas negras e tempo de propaganda, ela já vai ser um ensaio, começando agora, ainda que dessa maneira meio aflita, meio atabalhoada, já é um ponto de partida para que a gente possa garantir maiores aperfeiçoamentos para os pleitos que se seguirão? Como é que vocês veem isso? Eu posso começar e a Ared pode complementar. Eu acho que a gente, nesse caso, tem uma eleição histórica, né? Eu costumo dizer, conversar dentro dessas organizações, tanto do Me Representa quanto do Enegrecer a Política, que a gente tem a oportunidade efetiva de fazer história depois de uma eleição como foi a de 2018 e depois como foi uma eleição de 2016, onde a gente tem, né, progressivamente um índice de violência política crescendo, um conservadorismo e um autoritarismo também em pleno vapor, em pleno crescimento. Acho que a gente tem a oportunidade de fazer uma eleição histórica com essas vitórias conseguidas, né, juridicamente através da pressão dos movimentos negros, dos movimentos de mulheres. Eu acho que essa é uma oportunidade da gente já ver, como já temos dados, né, de um aumento do número de candidaturas negras, de pessoas negras, mulheres e homens negros, do aumento de candidaturas coletivas, o que significa dizer que esse tipo de mecanismo é um mecanismo interessante para parte da população, para se sentir representada, como é o caso das populações minoritárias, LGBT, mulheres negras, pessoas pobres, né? E a gente tem a oportunidade de, então, analisar, ter um olhar analítico nessas eleições para perceber o que precisa ser aprimorado para as próximas, né, com base nessas decisões, tanto que dizem respeito a financiamento, quanto a tempo de propaganda, né, de TV, que a gente falou pouco aqui, mas é um outro assunto que daria um outro webinar. Você, como é que você vê isso, Tainá? Maravilha. Da mesma maneira que a Lares, eu acho que a gente não consegue ter terminação para determinados assuntos, porque são muito complexos de lidar, e aí eu acredito que a gente tem que pensar de maneira muito mais profunda para poder dar uma vazão positiva para esses lugares, né? Para esses problemas que a gente ainda tem aí. Então, acredito que a gente ainda deva pensar, deva rediscutir com atores, com parceiros, com pessoas próximas e com grupos que tenham interesse em trabalhar com maior profundidade temas como esse. Bom, dizer que essa webinar foi maravilhosa, esplêndida, ouvindo duas mulheres incríveis como vocês e as nossas queridas Sheila Carvalho e Érica Malunguinho, é pouco, não é? E dizer que os algoritmos estão aqui e, com certeza, nós teremos cada vez mais de nós nesses espaços. E, na cosmologia, pensando na matripotência das mulheres negras, o quanto é importante, o quanto é imprescindível
as nossas pretas presenças nesses espaços e pensar que essa circunstância ou essa conjuntura que se coloca agora é algo irreversível, inevitável e irrefreável, é tudo. Não é? É o ponto de partida para muito mais. Então, agradecendo a vocês que enegreceram com excelência esse espaço, não é? E também agradecendo ao Observatório de Candidaturas Femininas, nas pessoas de Maíra Réquia, Carla Nicolini, Évora Cardoso e Gabriela Araújo e Tainá Yared. Eu quero concluir a nossa webinar de hoje, agradecendo essa nossa audiência que foi assim sensacional, qualificadíssima, que trouxe tantos questionamentos importantes. Eu quero agradecer e concluir o nosso webinar e desejar para as nossas negras potências, em especial as nossas candidaturas de mulheres negras, uma boa sorte e que a gente possa cada vez mais ocupar esses espaços com as nossas pretas presenças de excelência. Então, um grande abraço a vocês, muito obrigada e parabéns ao Observatório por promover essa webinar que foi maravilhosa, esplêndida. Gratidão. Obrigada a todos e todas. Obrigada, e todos. doutora. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cláudia. Obrigada, Laris. Muito bom te ver. Obrigada a todos e a todas. Obrigada, gente. Um abraço.